Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e nesse vídeo a gente vai resolver aqui uma questão sobre derivada, tá bem? Então bem, o que é que nós temos aqui? A gente tem aqui essa função f, tá? Essa função f e ela é dada, né, na hora que você bate o olho aqui, você olha que já tem aqui uma divisão, tá? Já tem uma divisão, então é x ao quadrado vezes a exponencial de x, tudo isso dividido por x mais 1, tá? Então, bem, e aí, né, o que salta aos olhos é justamente isso. Eu tenho um quociente aqui, certo? Então, o que é que a gente vai utilizar? A primeira coisa que a gente vai utilizar para poder encontrar a derivada, né? Porque dada f aí, quer que encontre a derivada dessa função, certo? A gente não vai utilizar a definição de limite, tá? Que seria bastante trabalhoso você tentar ir pela definição né, de derivada usando o limite, tá? Então aqui, como a gente tem esse quociente, a gente vai utilizar aquela regra, tá? Então, se eu tenho aqui h sobre g, né, e eu quero derivar isso daqui, bem, o que é que eu tenho, né? Fica hg, né? E aqui vai ficar derivada da de cima, da de baixo, a de baixo ao quadrado e aqui um sinal de menos, tá? Então, a gente vai tomar aqui, né, como a de cima, né? Então, no caso, eu quero derivar f, né? Quero derivar f, então isso daqui é a derivada de x ao quadrado, exponencial de x mais 1, tá? Então, é como se a de cima aí, no caso a h de x, né, fosse x ao quadrado exponencial de x, e a de baixo, aí a g de x, né, fosse x mais 1, tá? Então, por essa regra aqui, certo? O que é que a gente tem, né? Bem, então, vamos colocar logo aqui a de baixo, tá? Que é a de baixo ao quadrado, né? Que é a g ao quadrado, então é x mais 1 ao quadrado, tá? O que é que a gente tem em cima, tá? A derivada, né? Que a derivada da de cima, ou seja, a derivada de x ao quadrado exponencial de x, eu tenho a derivada disso, tá? Vezes g, então vezes x mais 1, certo? Menos, tá? A de cima, que é x ao quadrado exponencial de x, que a de cima é h, né? Que eu estou chamando aqui, vezes a derivada da de baixo. Então, x mais 1, né? Derivada. Então, aqui eu ainda tenho o quê? Tenho essa derivada e tenho esta derivada aqui para poder resolver, tá? Bem, então vamos verificar o seguinte. Quem é a derivada de x mais 1? Né? Essa é a mais simples. Bem, aqui eu tenho um polinômio, né? Se você quiser, você poderia olhar ainda o seguinte, quebra aqui, né? Você pode quebrar na soma, então fica a derivada de x e a derivada de 1. Derivada de 1 é a derivada de uma constante, então isso daqui a gente viu que é zero, tá? A derivada de x dá 1, né? Que aí lembrando, sempre que você vai derivar algo x elevado a n, né? Você baixa o expoente e diminui 1 no expoente aqui, certo? X nada mais é do que x elevado a 1, né? Então, baixa o expoente que é 1 e fica x elevado a 0. Só que x elevado a 0 é 1, né? 1 vezes 1 é 1. Então, basicamente, derivada de x é 1. Então, essa daqui, né? Essa daqui, ó, já sabemos a derivada e vale 1, tá? E a outra, né? E a outra? A outra derivada, né? É a derivada ali de x ao quadrado exponencial de x, tá? Bem, e aqui você tem um produto, né? Para fazer, certo? Porque você olhar, aqui você pode enxergar como x ao quadrado vezes a exponencial de x. A gente tem alguma regra de derivação para o produto? Sim, né? Vou colocar aqui embaixo. Então, se você tiver, por exemplo, g vezes h vezes g, e você quer a derivada, né? Isso fica, vou botar assim, e você alterna aqui as derivadas, tá? Derivo primeiro h, depois derivo g, certo? E aqui é uma soma. Então, por essa regra, né? Se você pegar aqui, por exemplo, h para ser
x ao quadrado e você pegar g para ser exponencial de x, né? Você teria o quê? Então, você teria a derivada de x ao quadrado vezes exponencial de x mais, né, a h, que no caso é x ao quadrado, e a exponencial, agora a g, a derivada de g, que no caso seria a derivada da exponencial, né? Bem, então você teria essa derivada para resolver e essa derivada para resolver, certo? Só que, quem é a derivada de x ao quadrado, né? Bem, se você olha para cá, né, para essa regra, certo? Então, você faz o que, né? A derivada, você baixa o expoente, né? E diminui 1 no expoente. Era 2, fica 1, né? Então, x elevado a 1 não precisa nem colocar, tá? E aí, a derivada da exponencial é a mais simples de todas, né? Que é a própria exponencial, tá? Quando você está na base e, né? Na base e, a derivada da função é ela própria. Então, isso daqui ficaria o que, né? A derivada de x ao quadrado, 2x, exponencial de x, mais x ao quadrado, e a derivada da exponencial é a própria exponencial, tá? Então, agora você é capaz de voltar aqui, né, e colocar as derivadas que você já descobriu, certo? Aqui, ó, se você quiser, você poderia até colocar em evidência, né? Por exemplo, exponencial de x, tá? Então, se eu botar exponencial de x em evidência, fica 2x mais x ao quadrado. Se quiser, se não quiser também não precisava, tá? Não é obrigado. Então, bem, deixa eu separar bem aqui, porque o outro é rascunho, né? Bem, então aqui embaixo eu tinha um x mais 1 ao quadrado, né? A derivada de x ao quadrado, o exponencial de x, foi o que a gente encontrou aqui, né? Então, isso dá exponencial de x, 2x mais x ao quadrado, e eu ainda tinha ali o x mais 1, né? Menos, aí x quadrado, exponencial de x, e ali a gente viu que dá 1, né? Então, não precisa nem colocar, tá? Então, bem, então com isso, a gente encontra o resultado. A derivada de f é essa expressão aqui, tá? Então, nessa questão a gente teve que utilizar a regra do quociente, regra do produto, derivada da exponencial e derivada de polinômios, tá bem? Então, uma questão que dá para exercitar aí todas essas propriedades, tá? Então, espero que tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima.